venha de encontro ao nosso coração. Não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Nos corrija, nos alinhe e nos leve a viver o centro da tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. A palavra do Senhor diz que esse texto, ele acontece no período dos juízes. Então, quando você vai ler as Escrituras, existem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, né? Período onde você vai conhecer sobre os grandes pais da fé ali, Abraão, Isaac e Jacó. Conta um pouco antes a história de Noé, em Gênesis capítulo 6, 7. E essa história vem percorrendo. E acontece então que José sai, né, da sua terra, é levado para o Egito. E José do Egito então traz o povo é liberto por Moisés. Josué então começa a conquistar algumas cidades, a qual era do povo. E aí chega então o livro de Juízes, onde não existia mais lei, não existia mais regra, ninguém mandava em mais nada, porque os reis, os líderes da época tinham morrido e não tinha ninguém para continuar. E então de repente surge essa história de Ruth, né? O livro de Ruth conta então a história dessa moabita. Mas o que é interessante nesse texto é uma única frase que eu quero me atentar com você. Houve fome na terra de Belém. Belém, naquela época, e Belém, o significado de Belém é casa do pão. Repita comigo, casa do pão. Não é casa do pai, é casa do pão. E em Belém, Belém significa casa do pão. E de repente você olha uma situação onde a casa do pão não existia mais pão. Na casa do pão não existia mais alimento, houve fome aonde era a casa do pão. É meio contraditório, é meio doido, é a mesma coisa de você sair agora e parar numa padaria, e todas as padarias que você parar, fala assim, vê 5 pãezinhos para mim, e eles falariam assim para você, ó, não tem pão. Qual que é a primeira coisa que vai passar na sua cabeça? Fecha essa parada, sim ou não? Aí você fala assim, churrascão, dia das mães, vou lá no açougue. Oi, vê para mim 1 quilo de linguiça, né, irmão? Panceta no máximo, né? Senão é 2 bifes, tipo mortadela. Mas vê para mim 1 quilo de carne. E eles falam assim, não tem carne. Então vê linguiça. Não tem linguiça. Você fala assim, então por que está aberto? Você vai no posto de gasolina, um dia eu cheguei no posto de gasolina, né? Gasolina um pouco acima, né? E eu cheguei os frentistas tudo sentado. Eu falei, nossa, tá de boa esse posto, né? Aí eu parei, falei, irmão, coloca X para mim ali. Ele falou, não tem combustível aqui hoje. Eu falei, não tem combustível? Não tem combustível no posto de combustível. É muito doido quando você olha isso, porque não faz sentido. Não faz sentido um ambiente que deveria ter algo não ter mais. E a Bíblia diz que Belém era a casa do pão, e de repente houve fome na terra. E nós vemos que, e trazendo para as nossas vidas, trazendo para a nossa história, nós começamos a perceber que a nossa geração é uma geração que tem fome, é uma geração que tem sede, é uma geração que está faminta do amor de Deus, faminta da presença de Deus. As pessoas estão com fome do pão, o pão vivo que desceu do céu. E qual é o lugar mais apropriado? Não é o único lugar, mas o lugar mais apropriado para você encontrar o pão da vida é aonde, gente? Na onde? Na igreja. E as pessoas, muitos estão vindo na igreja e já não encontram mais pão. É sobre isso que eu quero falar com você, eu quero que você se aprofunde nisso. Porque o apóstolo Paulo, ele começa a dar algumas instruções para a igreja, ele começa a ensinar algumas coisas para a igreja, e eu quero que você abra em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do verso de número 20 ao verso de número 24. Se você quiser anotar, se você quiser acompanhar, algumas pessoas gostam de anotar, eu vou falar pausadamente, bem devagar. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso de número 20 ao verso de número 24 diz assim, ó: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. A grande questão, igreja, é que aqui a igreja de Coríntios era a igreja que tinha a maior manifestação de dons. As pessoas profetizavam, curavam, realizavam milagres. Quando você vai ler a história da igreja de Coríntios, foi a igreja que mais operou milagres, porém foi a igreja mais perturbada de todas.
Acho que a associação está no nome, Coríntios, né? Coríntios, acho que é uma igreja bem pecadora mesmo, né? Desculpa, né? Não queria. Mas era uma igreja muito perturbada, a ponto do apóstolo Paulo falar assim, ó, gente, deixa eu falar com vocês. Se vocês acham normal o filho ter relações sexuais com a mulher do seu pai, ou seja, os rapazes tinham relações sexuais com suas madrastas. Era uma igreja totalmente perdida, uma igreja totalmente pecadora. Só que você via dentro daquela igreja que o apóstolo Paulo falou sobre os dons espirituais dentro daquela igreja. Foi naquela igreja, quando você lê Coríntios 12, que ele fala sobre a lista de dons. O dom de governo, o dom de línguas, o dom de curar, o dom de poder. Coríntios capítulo 13, você coloca lá no seu casamento, sabe? 1 Coríntios capítulo 13. Porque, não, o amor tudo pode, o amor tudo suporta. Paulo estava falando para a igreja, a pior igreja da época, sobre esse texto. A igreja que estava dando muito trabalho. Ele falava assim, ó, expulsem do seu meio, entreguem para Satanás esse cara. Paulo está falando assim, esse cara é tão trabalhoso que não tem o que fazer com ele. Joga ele para fora, entrega ele para Satanás para ver o que vai acontecer. Porque qual era a característica dessa igreja? Era uma igreja egoísta, repita comigo, egoísta. Era uma igreja que se reunia, né? E quando tinha a ceia, eles se reuniam e cada um trazia a sua ceia. Então existiam pessoas que tinham poder aquisitivo muito alto, existiam pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo, e cada um trazia o pão, o vinho, e eles colocavam tudo na mesa para ceiar. Só que às vezes o culto dava uma atrasada, né? Normal, às vezes o culto dá uma atrasada, e a galera fala assim, quer saber? Vamos comendo nós. Eu que trouxe a picanha, eu como a picanha. Você está ligado no que eu estou falando, né? Joga aí, ó, a linguiça, coloca a linguiça no povo e vamos deixar a pecinha de picanha escondida. É a igreja, mais ou menos a igreja daquela época. Então eles começavam a pegar as coisas e falavam assim, vamos comer. E chegava um tempo e um período na igreja que uns estavam com muita fome e os outros já estavam muito loucos de tanto pão e tanto vinho que tinham bebido. E eles já estavam, tipo, tudo alegre. E o apóstolo falava assim, cara, nisso eu não elogio vocês. Vocês são egoístas. Vocês não sabem o que é o mistério e o poder de estarmos juntos como corpo. O apóstolo Paulo está querendo ensinar algo muito poderoso. Quando você vai jantar na casa de um irmão aqui da igreja, ou você convida o pastor, Deus vai falando agora em nome de Jesus. Quando você convida, quando você tem esse tempo de mesa com alguém, o que é mais importante? A comida ou o bate-papo que vocês têm durante a comida? Eu sei que você queria falar comida. Dá para ver na tua cara. Mas a comida é gostosa, mas o bate-papo não é gostoso? Aquele momento que você vai trocando ideia e tudo mais. Mário Sérgio Cortella diz que o prazer do churrasco não é simplesmente comer uma carne, mas o churrasco ele foi feito para você ter comunhão, estar em comunidade com as pessoas. É bom demais quando você vai na casa de alguém e você come em 20, 30 minutos, mas você fica 3, 4 horas conversando, dialogando, abrindo o teu coração, contando. O que é isso? É um momento de partilha. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja, é o seguinte... Existem muitos fracos e doentes no meio de vocês, porque vocês ainda não discerniram do corpo, vocês ainda não entenderam o que é a igreja. Na casa do pão tem que haver pão. Só que vocês estão comendo tudo como uns loucos, como uns desvairados. Vocês estão fazendo as coisas e vocês não estão pensando no teu próximo. Então vocês estão olhando somente para os seus interesses, e é por isso que tem muita gente doente no nosso meio. Jesus, quando ele chama os discípulos, e aí Paulo então fala assim, então qual é o certo? E ele diz assim, ó, na noite que foi traído, ele começa então a dar uma introdução. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, repita comigo, partiu. O grande segredo é o partir do pão. Sabe o que está faltando na igreja do Senhor? Sabe por que não existe cura na igreja do Senhor? Porque não há partir do pão entre nós. Sabe por quê? Porque muitos entram aqui hoje e a pergunta é, o que você veio buscar aqui hoje? Ah, pastor, eu vim buscar uma palavra abençoada. Ah, eu vim buscar a minha cura. Ah, eu vim buscar que Deus abra as portas financeiras. Ah, eu quero casar. Aleluias. Só que o que você veio entregar? Porque a verdadeira igreja não é aquela que vem receber, mas é aquela que vem entregar algo. Porque Jesus está dizendo, é no partir do pão. É no partir do pão. Então, tem alguém aqui que tem dom de cura, que cure alguém. Tem alguém aqui que tem milagres, que realize milagres em alguém. Tem alguém aqui que pode abraçar, que abrace alguém. Existem jovens hoje aqui nessa igreja que estão sem os pais. Os pais não estão aqui, os pais já não estão mais entre nós. E o que você fez, que você que está aqui hoje, qual foi o abraço que você deu neles? É porque nós viemos aqui para receber, mas não para partilhar. E nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está falando assim, ó, gente, vocês estão fazendo tudo errado na igreja, vocês não entenderam o que é igreja. Igreja não é cada um come o seu e vai embora e eu fico com o meu, você fica com o seu. Igreja é partilha. Vocês precisam partilhar o pão. Tem pão aí? Então entregue. Você tem dom aí? Então entregue. Você tem abraço? Então dê abraço. Você tem amor? Então dê amor.
Porque a palavra muitas vezes não vai curar alguém, o louvor muitas vezes não vai curar alguém, mas como a pastora Luciana pegou ali e abraçou a Mirandola, se eu não me engano, porque eu sou meio cego, isso pode ter sido o melhor momento do culto para Mirandola. Por quê? Partiu o pão. O que você tem para entregar hoje? Porque foi ensinado para você que igreja é lugar de receber, igreja não é lugar de receber, igreja é lugar de dar. O que é que você veio entregar aqui hoje? O que é que você veio partilhar? Existem muitos enfermos no nosso meio porque nós não partilhamos, nós olhamos para nós e nós abraçamos aquilo que é nosso. Jesus, quando ele está no caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus havia acabado de ressuscitar e 2 jovens estavam indo embora, Cleopas e mais um. Eles estavam indo embora, eles não queriam mais saber, eles já estavam a 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus começou a ensinar eles. Era necessário que o Messias viesse, assim como disse Moisés, e comece a ensinar. Aqueles discípulos olham para ele e falam assim: mestre, entra para estar conosco. Jesus entra para estar com eles. E olha o que diz, versículo de Lucas 24, do 30 ao 31. Coloca para mim, por favor, Lucas 24, 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, repita comigo, mesa. Mesa é lugar de partilha, gente. Mesa é lugar onde você entrega e abre o seu coração e tem esse momento. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Olha o que diz ali: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Repita comigo assim, ó: Jesus é revelado no pão partido e não no pão comido. Jesus é revelado quando o pão é partido e não quando o pão é comido. Sabe por que existem muitos enfermos e doentes no nosso meio? Porque nós só viemos aqui receber e comer dele. Nós só viemos aqui para comer do pão, mas quando nós partilhamos do pão, os nossos olhos se abrem. Os meus olhos vão se abrir para poder enxergar quando eu partilho aquilo que tem em mim com você. Porque aí eu revelo aquilo que eu carrego dele, você revela o que você carrega dele, e nós vemos a glória de Jesus. O problema é que cada um quer sentar na mesa, cada um quer comer o seu, cada um quer se embriagar, cada um quer comer o que tem para comer, e depois nós esquecemos de quem está na mesa. Nós esquecemos do órfão e da viúva, nós não partilhamos. O segredo e o grande mistério da revelação de Cristo Jesus é que Cristo em nós é a esperança da glória, porque quando nós partilhamos o que carregamos, pessoas são curadas e transformadas. Quem aqui já fez algum trabalho missionário? Ou algum trabalho em algum ambiente que você cuidou de crianças, você levou alguma cesta básica? Quem já fez? Levanta a mão bem alto. Pergunta: você mais abençoou ou mais foi abençoado naquele ambiente? Porque você partilhou. Sabe o que a gente ainda não entendeu? Existem pessoas que vêm aqui na frente e falam assim: pastor, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Sabe o que eu falo para elas? Vai lá e ora por alguém que você vai ver a manifestação do Senhor. Porque a manifestação de Deus se dá quando parte o pão, não quando eu como ele. E o que está faltando em nós é ousadia para poder se levantar e falar assim: eu sei que você está passando dificuldade, vem aqui que eu vou te dar um abraço. E o meu abraço vai te curar. Mas nós simplesmente retemos aquilo que nós temos e nós só queremos saber de comer pão. O que é que a igreja vai fazer por mim? O Kids dessa igreja é isso? Ah, então eu não vou ficar nessa igreja. Não, esse som, o que é isso? Essas luzes, ah, eu não. Eu quero uma igreja melhor para me servir. Eu quero uma igreja maior para cuidar de mim. Essas cadeiras são meio duras. Quando é que você vai pegar algo que você carrega e começar a partilhar para que essa igreja comece a manifestar mais e mais a glória dele? Ah, eu não gostei. Eu acho que o barulho é muito alto aqui. Eu acho que essa bateria é muito alta. Os irmãos da bateria, receba agora. Alguém vai se levantar, vai colocar um aquário lindo com ar-condicionado aqui para vocês, amém? Aleluia. É porque nós só sabemos reclamar. Porque nós viemos aqui para comer e se embriagar. Mas nós não queremos partilhar daquilo que carregamos. É triste saber, porque eu sei que no final eu vou fazer um apelo aqui. E o apelo, eu já estou dando um spoiler para você. Você vai procurar alguém, vai orar com alguém. Você quer que eu te fale o que vai acontecer? Nada. Quem é que vai vir orar por mim? Porque eu preciso comer do pão. A igreja está atrasada, porque na casa do pão está faltando pão. Na casa do pão está tendo fome. Não tem nexo. É a mesma coisa de entrar numa padaria e falar assim: ué, acabou o pão? Então fecha isso. Muitas das vezes, algumas pessoas, ao olhar para a igreja, estão dizendo: fecha isso, cara. Porque aquilo que era para dar pão, aquilo que era para poder partilhar, nós estamos retendo. Mas pastor, eu não tenho muito para dar. Pastor, o que eu tenho é pouco demais. Pastor, o que eu tenho não serve. O que eu tenho é pequeno demais. Eu não dou, pastor, porque eu não sei falar direito. Eu não sei fazer direito.
Pastor, eu não tenho tanto dom, eu não prego tão bem, eu não sei falar tão bonito. Então abra a palavra do Senhor comigo em João capítulo 6, do verso número 9 ao verso número 13. Aqui está um rapaz, ei pastor Alô, aí ó, o seu texto, com 5 pães de cevada e 2, mas o que é isso para tanta gente? Às vezes você está olhando para você e você está falando assim, pastor, mas o que é um abraço perto de uma enfermidade que essa pessoa está passando? Pastor, mas o que é os meus míseros R$2 para poder dar um dinheiro para uma pessoa no final do culto? O que é os meus R$7 para poder dar ali na mão da Aure? Você não tem noção de quando você partilha, o quanto isso é importante para quem recebe. Mas o que é isso? Perto de uma grande multidão, é muito pouco o que eu tenho, pastor. Eu não sei falar direito, eu não sei pregar direito, eu não sei, eu tenho dificuldade de abraço, eu sou tímido. Mas o que você tem, entregue na presença dele, partilha o que você tem em nome de Jesus. Existem pessoas que estão esperando ficar perfeitas para fazer. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar tão perfeito, na hora que você for fazer, Jesus volta. Aí ele vai olhar para você e falar assim, ei filho, não, eu estava estudando, eu estava me preparando, estava treinando mais. Eu amo pegar as pessoas aqui desprevenidas e falar assim, sobe lá e abre o culto. Eu? Como assim? Vai lá, velho. Porque eu quero que você partilhe o melhor que tem em você. Porque eu sei que se eu ficar te preparando antes, você vai estudar para querer fazer uma performance lá em cima. E você não vai expressar o natural que existe dentro de você. Eu quero ver um fragmento de Deus. Então mostra aquilo que você está carregando dele. Mas o que é isso? É muito pouco. É muito pouco o que eu tenho. Jesus disse então, traga os pães. Era um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Estava com seus 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos vêm e falam assim, daí? Ele fala, para quem que é? Para Jesus? Então tó. E por causa de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão foi alimentada. Deixa eu te falar uma coisa, é pouco na tua mão. Mas se você decidir partilhar hoje, Jesus vai colocar a mão e pessoas começarão a ser abençoadas e multiplicar na vida delas. Por que você não chega na tua empresa e abre a porta da tua empresa e começa a fazer um culto lá? Ah, você está louco, você é mandado embora, pastor. Você que é empreendedor, você que é empresário. Quando você começou tudo, tinha uma placa enorme, Jesus é o Senhor. Agora tem um chaveiro na mesa, Jesus é o Senhor. Porque Deus te prosperou, mas Ele deixou de ser o Senhor. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós queremos comer do pão, mas nós não queremos partilhar do pão. Por que você não pega as suas redes sociais? Mas eu tenho 30 seguidores. Eu tenho 20 seguidores. Se uma pessoa ouvir a mensagem e for salva, uma alma vale mais do que tudo. Pastor, que eu tenho é muito pouco, eu não sei falar direito, eu entendo pouco de Bíblia. Eu não sei muito de Bíblia. Pega um versículo. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. E alguém vai falar assim, cara, que versículo lindo. E você fala, você está passando por alguma dificuldade? Saiba que Deus está cooperando nisso. E aí você vê as pessoas começar a chorar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Acabou o pão na casa do pão. Porque muitas pessoas preferiram reter o pão. Nós retemos o pão. A Bíblia conta a história de um homem, o gadareno. Olha o que diz o texto. Marcos capítulo 5, do 18 ao 20, diz assim, ó, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado, repita comigo, endemoniado. Gente, o cara estava endemoniado. Vocês estão entendendo isso aqui? Você já viu uma pessoa endemoniada? Quem já viu uma pessoa endemoniada? É doido. Tem uns crentes que estão precisando ver, sabia? O pastor tem uma vizinha lá. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Ah, minha sogra. Não, é outra coisa. Porque eu acho que você fica mais crente quando você vê alguém... O cara estava endemoniado. Olha o que diz o texto. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Repita comigo, Decápolis. Decápolis vem de Deca. Deca significa 10 cidades. O quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Então o cara acabou de manifestar na igreja. Ficou endemoniado. A Bíblia diz que ele era preso com correntes. Pensa num cara endemoniado. Não é esses demônios, tipo, tudo torto que entra na igreja. O cara era preso por correntes. Dentro dele existia uma legião de demônios.
Acho que você não está preparado para trocar ideia sobre isso, mas um dia você vai ficar. O cara estava amarrado. De repente Jesus vem e fala, sai dele. O cara foi liberto. Sabe o que Jesus falou para ele? Agora vai e prega o evangelho. Ah não, pastor, tem que fazer um cursinho de teologia antes, né? Ô pastor, não sei nenhum versículo ainda. Vai e fala o que ele fez na sua vida. É só você chegar para o povo e falar assim, ó, eu era meio retardado. Usava droga, me prostituía. Olhava para a mulher dos outros. Sem vergonha, tarado, Bruna surfistinha, era eu. E aí, o que aconteceu? Conheci Jesus e me libertei. Você está entendendo o que eu estou pregando? Só que você não quer partilhar. Não, vou comer mais, e vou comer mais, e vou me alimentar mais, e vou me alimentar mais. Aí vira um obeso espiritual. Conhece muito de Bíblia, sabe muito teologicamente. Aí você vê um endemoniado que caiu na igreja, aí o endemoniado levanta e começa a pregar lá fora. Aí você fala assim, ô endemoniado, não é assim que funciona. Religioso, gente, olha, deixa eu ficar quieto. Povo religioso. Fariseus hipócritas, vocês não entram e ainda proíbem os outros de entrar. Esse cara era endemoniado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. O cara era endemoniado, gente. Endemoniado é um cara endemoniado. E ele saiu para pregar o evangelho. Não tem nexo. Mas quando Jesus olha para você e fala assim, ó, partilha o que você tem, que conforme você vai partilhando, você vai recebendo mais. E você vai partilhando, você vai recebendo mais. E você vai partilhando, você vai recebendo mais. E quando você vai vendo, ele vai fazendo, e vai fazendo, e vai transformando, e as coisas vão acontecendo no processo. Você tem um versículo? Me procura no final. Pastor, posso ler um versículo lá na frente? Amém. João 11:35. Jesus chorou. Deus abençoe vocês. O que você tem? Partilha. O que você tem para entregar hoje? Partilha. O que é que você tem para poder entregar? Porque não é sobre receber, é sobre entregar a igreja. Outro capítulo, João capítulo 4. Jesus começa a pregar para uma mulher que tinha 5 maridos. Já teve 5 maridos. 5 maridos não, ela já teve 5 maridos. Estava no quinto, estava indo para o sexto. E ele começa a pregar para essa mulher, mulher marginalizada. A mulher, ela ia tirar água meio-dia, 3 horas da tarde no poço, porque se ela fosse junto com as outras pessoas, iam ficar falando, ah lá, a mina lá que pega todo mundo. Então ela era excluída. Jesus chega e se apresenta para ela. Eu tenho da água que mata toda a sede. Aí ela falou, então me dá dessa água. Ele falou assim, o poço é fundo. E aí eles começam a ter uma discussão teológica. E onde adora? Ali, ou ali, ou aqui, ali. Ele falou, eu sou o Deus vivo que desceu do céu. E buscai os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e verdade. A mulher recebeu o Espírito Santo ali e falou, uau! Sabe o que ela fez? Saiu, foi para a cidade, pregou para todo mundo e voltou para falar, encontrei o Messias. Eu encontrei aquele que falou tudo sobre a minha vida. Pergunta que eu te faço. Se a mulher era marginalizada, todo mundo sabia da vida dela, sim ou não? Então por que ela falou, encontrei alguém que me falou tudo sobre mim? Se eu tivesse lá e falasse assim, eu já sabia. Você pega todo mundo já sabe. Sabe qual que aconteceu naquela mulher? O fato dela ter largado o cântaro e ter ido falar com as pessoas, falou assim, ela encontrou verdadeiramente ele. Porque a atitude dela mudou. Ela largou tudo e veio falar para nós sobre isso. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Os olhos se abrem quando nós partilhamos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser batizado no Espírito Santo? Comece a partilhar o que você carrega. Que vai chegar uma hora que você vai se esvaziar tanto de você que ele vai começar a te encher. E na hora que ele começar a transbordar sobre você, você continua partilhando. Nós precisamos nos movimentar, igreja. Um jovem entregou 5 pães e 2 peixinhos. Um endemoniado começou a pregar em 10 cidades. Uma mulher converteu uma cidade inteira. Por quê? Porque partilhou. Não é comendo pão que nós vemos Jesus, é partilhando que os nossos olhos se abrem. Jesus então, conversando com os seus discípulos, ele fala de algo muito importante que vai no pão, que é o fermento. Olha o que diz lá em Mateus 16, do 5 ao 12, diz assim, ó, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, os fariseus e os saduceus da época,
Existiam 5 religiões na época, tá? 2 delas, fariseus, saduceus, essênios, né, que eram aqueles que veio de João Batista, os herodianos e os zelotes. Então eram as 5 potências de religião da época de Jesus. Só que os mais embaçadinhos eram os fariseus e saduceus, junto com os mestres da lei, né, que eram aqueles que dirigiam toda a lei. E aí Jesus ele começa a falar com os discípulos: gente, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E ali os discípulos começam a discutir sobre ter pão ou não. E deixa eu falar uma coisa para você: Jesus ele não está preocupado com o pão, porque ele é o pão da vida, ele tem pão para entregar para a sua vida a hora que ele quiser, amém? Você não precisa ficar preocupado com isso, mas você precisa se preocupar com uma coisa: o fermento. O fermento é aquilo que dá crescimento para o pão. O fermento é aquilo que é adicionado no pão, e aquilo, um pouquinho de fermento, faz com que toda a massa cresça e um grande pão surja. E Jesus está falando aqui para os discípulos: ó, você tomem cuidado com o ensinamento dos fariseus. E é aqui nesse ponto que eu quero me atentar com você, que é o motivo de muitos terem se perdido dentro das igrejas. As pessoas começaram a permitir que o fermento dos fariseus entrassem nelas. E aí nós começamos então a diluir o evangelho. Nós começamos a viver o evangelho de uma forma distorcida. A igreja de Atos, eles partilhavam tudo que tinha. Na igreja de Atos, eles partilhavam do pão, eles partilhavam da palavra, eles se reuniam. Só que no decorrer da história da igreja, nós deixamos o fermento entrar. Nós deixamos os ensinamentos dos fariseus entrarem. Você quer que eu te dou um exemplo? Um exemplo básico. Pega aí, 20 anos atrás, igreja. Quem aqui tem mais de 20 anos de igreja? Meu Deus do céu. Mais de 20 anos de igreja. Então, há 20 anos atrás, 15, vai, me ajuda aí para ver se está todo mundo... 15, aí, amém. Há 15 anos atrás, você vê que existem alguns assuntos que eram falados de púlpito e eram tratados no púlpito, que era falado uma vez só, no ano ou a cada 6 meses, sim ou não? Hoje, o pecado, ele se tornou e ele entrou para o campo ideológico. Então você tem que falar todo culto, bater na tecla sempre da mesma coisa, porque as pessoas elas se prenderam ideologicamente, elas permitiram que o fermento entrasse, e o pão que nós muitas vezes estamos compartilhando é um pão totalmente fora do padrão. Então vamos lá que eu vou te explicar melhor. Um homem traía sua esposa há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Ele traía a esposa e ele falava assim: cara, o que eu fiz? Foi bom, oh, como foi bom, mas o que eu fiz? Ramelei, dei mancada. Um homem traz sua esposa hoje, sabe o que ele fala? Mas também, né? Mereço ser feliz, né, velho? Não, mas também? A minha mulher não corresponde? Mas também, se não tem em casa, procura na rua. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Foi mudado ideologicamente. O pecado hoje ele já não atua mais no campo corporal, ele atua no campo ideológico das pessoas. O marxismo cultural, o politicamente correto, as ideologias, elas foram implantadas e isso você tem sido treinado disso desde a sua infância. Vamos lá. Você percebe que foi sendo adicionado meias verdades naquilo que é a verdade. Foi adicionado fermento. Então hoje é errado eu chegar aqui em cima para vocês e falar sobre pecado. Porque, o pastor está pregando sobre pecado. Não é tão saudável quando fala sobre pecado. Porque no meu ponto de vista isso não é pecado. Não, no meu ponto de vista isso não é pecado. E as pessoas começaram a diluir o evangelho. O que é pecado para mim não é pecado para você. O que é pecado para você não é pecado para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Sabe o que Jesus está falando? É o seguinte: vocês têm que tomar cuidado com essas ideologias e essas ideias que estão entrando na mente de vocês. Até 2030, a igreja brasileira ela vai atingir 60% de cristãos evangélicos no Brasil. Sabia disso? Então há uma estimativa onde a igreja brasileira vai atingir 60%. Então nós somos em 220 milhões de habitantes no Brasil e nós seremos em 100 e pouquinho aí, né? A professora de português está aqui, mas de matemática não tem ainda, então eu vou chutar aqui. Quanto que vai ser, Igão? 60% de 220 milhões dá quanto? Faltou esse dia, né? Bom de matemática, menino. 180? Tem certeza? Eu sou ruim de matemática, mas acho... tá, acho que aí aproximou mais. Resumindo, quando você começa a pegar e começa a perceber, nós vemos que hoje um pastor que tem 1000 seguidores no Instagram, olha que interessante isso, ele tem 1000 seguidores no Instagram, ele prega o evangelho dentro da sua igreja, mas um famoso se converte no BBB, ou jogador de futebol se converte, e ele tem 60 milhões de seguidores, o que ele fala é mais certo do que o pastor de 1000 fala, porque nós entramos para o campo ideológico. Então nós agora vivemos de aparência. E a igreja começou a se perder nisso. Pastor, o cara está lá no Big Brother, cantando louvor, ele é uma bênção, glória a Deus por isso. Está tudo errado. Neymar faz gol 100% Jesus, e no outro dia 100% sacanagem.
E nós achamos isso normal, por quê? Não, pastor, porque não é pecado. O pecado, relativamente, aí, começamos a misturar fermento no pão. A casa do pão está faltando pão, porque nós começamos a adicionar coisas nele que está totalmente fora da visão do Senhor. O apóstolo Paulo diz, não deixe que preguem outro evangelho para você. Então nós começamos a aceitar algumas coisas no nosso meio. Coisas que eram inaceitáveis, nós começamos a achar que é normal. Então é normal você sentar numa roda dentro da igreja, e em vez de partilhar o pão, partilhar a fofoca. Porque nós não somos ruins de partilha, nós somos ruins no que estamos partilhando. É muito fácil você sentar com 2, 3 e começar a falar mentira, porque nós aceitamos o fermento dos fariseus, o que nós não partilhamos são as coisas boas. Está entendendo sim ou não? Estou de branco, irmão, estou na paz hoje. Então nós aceitamos promover coisas na nossa vida, no nosso meio, nos nossos filhos, e nós achamos isso normal, pastor, porque o mundo é assim. Então é normal o marido gritar com a esposa, agredir a esposa, é normal. Porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então nós começamos a aceitar algumas coisas dentro da igreja. Então nós aceitamos fofoca, nós aceitamos agora os crentes que falam palavrão. O cara acaba de batizar, aleluia, vai tomar, glórias. Não, pastor, mas é normal. E nós estamos aceitando. Nós estamos deixando que o fermento entre no pão e nós estamos partilhando coisas que não deveriam. E você pode ter certeza que alguns já começaram a ficar incomodados e provavelmente nunca mais voltam nessa igreja e vão querer ir embora. E eu quero te falar uma coisa. Beijo, te amo. O que nós precisamos entender é que os crentes, eles não leem mais a Bíblia. Em 2030, nós teremos 100 milhões de evangélicos, mas 100 milhões de amebas, porque nós não lemos a palavra, porque nós não cremos no que está escrito na palavra, e nós não entendemos a palavra. Então eu pego 2, 3 versículos que estão aqui, recorto para a minha vida, preencho no meu ego e coloco esse fermento para dentro de mim. E eu falo, isso aqui está ótimo para mim. Está ótimo eu sair para a balada, pegar 2, 3, vir para a igreja, adorar o Senhor, e eu acho que isso é normal, por quê? Porque eu não estou transando. Então eu acho que é normal. Eu acho que é normal eu falar mal do meu irmão, eu acho que é normal eu falar mal das pessoas, eu acho que é normal. Eu sou um mentiroso, é normal, por quê? Porque eu aceitei o fermento dos fariseus. E Jesus está falando, vocês estão preocupados demais com o pão, fiquem atentos ao fermento dos fariseus. Fiquem atentos àquilo que estão fazendo com a igreja. Eu não tenho nada contra você que acredita ser mãe de pet ou qualquer coisa do tipo. Mas as pessoas, se você gosta, não tem problema, mas as pessoas trocaram, não querem mais ter filhos, porque só querem ter animais. E elas colocaram isso na cabeça, porque o pecado ele já não está mais no campo corporal, ele está no campo ideológico. Então as pessoas não querem crescer e multiplicar, não querem ter filhos, mas elas querem ter pet. E elas acham que são mãe de pet, ou pai de pet. Ah, pastor, mas eu chamo o meu de filho, não tem problema. Agora, se você falar para mim que você não quer ter filho, que você só quer ter cachorro, isso é um problema. Porque aqueles que eram para estar mudando o mundo, simplesmente estão se escondendo. E acham que isso é normal. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? As pessoas hoje, elas acreditam em coisas que não tem cabimento com a nossa fé. Você vê crentes que acreditam em signo. Como pode? Eu vou puxar a constelação, vou ver o que quer falar comigo. Fala, nasci em abril. Ah, você é ariano? Não, sou leão. Não, leão é outra data. Leão da tribo de Judá. Você está entendendo o que eu estou pregando? Com amor, com carinho, sem querer te ferir em nada, mas eu estou tentando te mostrar que o evangelho ele não pode ser mais diluído com fermento. A gente não pode mais viver uma vida assim, onde você um dia recebe uma pessoa lá fora, dá a mão para ela na recepção, mas no outro dia está usando a mesma mão para fazer coisas que não deveria, ou canta e prega, e depois usa a mesma boca para amaldiçoar, para falar coisas que não deve falar. E nós vamos aceitando os ensinos dos fariseus em nós. Pastor, o que é os ensinos dos fariseus? Vamos lá. Mateus capítulo 23, verso número 28 diz assim, ó: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus está falando assim, fariseus, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão vivendo de aparência, cara. Vocês estão vindo para a igreja e parece que são crente, parece que é da igreja, parece que é do Senhor, mas não tem como, diante dele, não tem como disfarçar a igreja. E nós simplesmente colocamos músicas dentro do nosso carro, nós simplesmente colocamos músicas para os nossos filhos, e nós achamos legal os nossos filhos dançarem músicas que denigrem a palavra e os conceitos do Senhor. Então eu acho legal o meu filho dançar, que senta, que quica, que pula. Ai, que bonitinho, pastor! Ai, que meio! Olha como ela dança!
E nós treinamos os nossos filhos ideologicamente para viver uma vida assim. Nós permitimos que o fermento entre neles. São só crianças. Você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? E está faltando em nós posicionamento. Está faltando em nós se posicionarmos e sermos cheios do Espírito Santo. Por que eu falo sobre ser cheio do Espírito Santo? Uma das características do Espírito Santo é o fogo. Repita comigo, fogo. Eu sou aquele que batiza com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, que vos batizará com água e com fogo. O fogo, a característica do fogo é ser lançado nele e ele tira tudo aquilo que é impuro de você. Quando você é lançado no fogo, ele começa a queimar aquilo que é palha, aquilo que é madeira, aquilo que não presta, e só fica aquilo que é ferro, aquilo que é ouro, aquilo que é de valor dentro de você. E tem muitas pessoas que não querem ser cheias do Espírito Santo, porque a aparência vai começar a ser tirada. O apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja: vocês não entenderam o que é a igreja, vocês são egoístas, e por isso vocês estão doentes. Eu estou falando aqui para vocês hoje, igreja, nós precisamos entender o que é a igreja. Pastor, mas essa palavra vai fazer com que todos vão embora. E não tem problema, nós vamos recomeçar, mas nós vamos viver igreja. Porque é melhor você viver igreja sendo igreja de verdade, do que nós vivermos uma mentira para agradar pessoas. E você sabe que eu prego aqui, mas eu sou o primeiro a descer ali, te dar um abraço, um beijo, um cheiro. Fala, tamo junto, é nóis. Só que nós não podemos negociar mais o evangelho, igreja. O fim dos tempos está próximo. Nós não podemos mais nos dobrar diante de influencer digital, diante de pessoas que parecem que têm aparência, que têm seguidores, que são mas nós precisamos voltar a ouvir os anciões, aqueles que não sabem mexer no Instagram, aqueles que não sabem mandar um WhatsApp, mas quando entram na presença de Deus, tem um encontro verdadeiro com o Eterno. É muito flash, é muito show, mas pouco joelho no chão, pouco quebrantamento e pouca unção. Nós precisamos nos posicionar. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que aceitou Jesus, aquele que pecava, não peque mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. A grande questão é que as pessoas se convertem e continuam roubando, porque acham que é de boa. Vou lá dar uns glória ao Senhor, e eu já dediquei lá o meu roubo, o assalto ao Senhor. Amém, pastor? Estou trazendo o dízimo aí. O pior é que os caras dão o dízimo, os da igreja não, mas amém. O apóstolo Paulo, ele é incisivo nesse comportamento de igreja. Não dá para nós tolerarmos isso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, verso de número 14 ao 16, diz assim, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Repita comigo, imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Apocalipse 2, verso de número 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. O que o Senhor está falando aqui na igreja de Apocalipse é: eu tenho algo contra vocês. Cara, vocês são gente boa, vocês pregam bem, vocês cantam bem, cara, vocês ajudam o povo, vocês vão passar ali no final, vocês vão comprar tudo o bolo do Pernambuco, da Venezuela, vocês são os caras. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Mano, vocês não saem da imoralidade sexual, velho. E vocês estão achando que está de boa essa parada. Vocês continuam vivendo uma vida promíscua. Vocês continuam vivendo uma vida como se Jesus nunca fosse voltar. Vocês continuam brincando com o nome do Senhor. Vocês continuam ainda atirando em todos os cantos, tentando arrumar alguém para poder sanar o teu ego. Você só quer saber de comer o pão, você não quer saber de partilhar o pão. O que está acontecendo com vocês? É o que Apocalipse está falando. Eu conheço bem as tuas obras. Sei que vocês não toleram algumas coisas, mas vocês estão aceitando imoralidade sexual no meio de vocês. Eu vou voltar e eu irei contra vocês. O que a gente não entendeu ainda é que a ira de Deus, ela foi depositada sobre Jesus na cruz. Mas a ira de Jesus, o cálice que Jesus bebeu, vai ser depositado sobre aqueles que ainda não entenderam e que estão vivendo totalmente dispersos daquilo que Ele tem para você e para mim. É por isso que eu bato na tecla. Eu amo o louvor, mas a igreja será arrebatada. Canta comigo, que eu quero que você... Como que é? Cadê a Duarte?
Vai, Duarte, é o seu momento. Tá. Mas a igreja. Tá. Vai, mano, canta alguém aí. Vai, Igão. Mais uma vez. E se fosse agora? E se fosse hoje? Pastor, eu creio que Jesus me ama, eu creio demais, gente. Todo pai que ama, corrige. Todo pai que ama, olha para o filho e fala assim, não coloca o dedo na tomada. Isso vai te fazer mal, velho. Isso vai destruir tua vida. Eu vou voltar e eu vou estar com vocês. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que haverá fé na terra? Isso te alegra ou te assusta? O que está faltando para nós é começar a partilhar aquilo que nós carregamos. E quando nós começarmos a fazer isso, o Espírito Santo vai começar a descer sobre esse lugar. Pessoas serão transformadas. Pessoas serão impactadas. As pessoas começarão a ser cheias do Espírito Santo. O fogo vai começar a arder dentro de nós. Nós vamos começar a olhar um para a cara dos outros e falar assim, cara, você está muito louco de Jesus. Você já teve essa experiência? Eu já vi os irmãos não são da carriola. Está faltando isso dentro de nós, igreja. Mas sabe como é que acontece isso? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. E aí nós reconhecemos quem Ele é. Não é comendo do pão, é partilhando. Pastor, você vai pregar assim todo o culto agora? Até que o Senhor venha. Eu creio de verdade que o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas. Assim como o apóstolo falou para a igreja, eu rogo a vocês, e rogo com lágrimas, não se torne inimigo da cruz. Não se torne inimigos da cruz. Eu não estou falando para você sair daqui e maltratar ninguém. O pastor falou lá na igreja lá que você não é mãe de pet, não. Deixa a pessoa em paz, amém? Porque crente é chato. Aí a pessoa nunca vem vir na igreja, vai ficar com raiva de mim. Deixa os outros de boa. Mas começa a fazer uma análise em você, cara. Começa a partilhar do pão. Sexta-feira aconteceu algo muito doido aqui na igreja. Nós tínhamos aqui mais ou menos umas 120, 130 pessoas que não frequentam a igreja. E eles queriam fazer um culto com uma palestra, com um ambiente mais empresarial. E na hora que acabou, eu e o Igor ficamos aqui na igreja, o Menotti ficou um pouco também. E um jovem começou a conversar comigo, pastor, como que é isso, ouvir a voz de Deus? Como que você faz para ouvir a voz de Deus? Eu falei, sabe qual que é o problema, irmão? Muitos querem ouvir a voz de Deus para poder subir ali no altar, ou numa plataforma onde você achar melhor, para poder falar para as pessoas, para que elas sejam engrandecidas. Eu falei, você quer ouvir a voz de Deus de verdade? Você quer ter certeza que Deus está falando com você? Ele falou, eu quero. Eu falei, amanhã, segunda-feira, coloca R$100 no seu bolso. Sai pela rua e fala assim, Senhor, aquele a qual o Senhor direcionar no meu coração, eu vou entregar esses R$100. Não tem câmera, não tem store, não tem flash, não tem ninguém vendo. Só que você vai ver um trabalhador, um pai de família chorando, falando assim, ó, eu orei nessa manhã dizendo para Deus, manda recurso, senão eu morro. E você vai ver que você é resposta de oração e Deus falou com você. As nossas métricas, elas estão alteradas. Sucesso para nós é estar aqui em cima. Sucesso para Deus é um balde, uma toalha e um pé. O nosso coração está totalmente desalinhado, porque foi jogado fermento dentro de nós. Um outro rapaz ali no canto, 15 anos no budismo, olhou para nós e falou assim, essa é a primeira vez que eu estou entrando dentro de um templo. Eu lidero 50 pessoas lá em Indaiatuba, Igor.
Eu queria que vocês fossem lá pregar para essas 50 pessoas. Conversa vai, conversa vem, ele está com o corpo todo cheio de ferida. É um doutor. Muito bem aparente. Eu falei, nós podemos orar por você? Eu e o Igor ungimos ele. E eu falei assim, aquilo que você mais causava repulsa é onde Deus está te trazendo para te curar. Porque quando Naamã mergulhou no rio Jordão, ele foi curado e a pele dele ficou como de um bebê. Eu estou aguardando o seu testemunho. E mais, nós vamos lá pregar e você vai viver algo poderoso. E ele começou a chorar. Existem pessoas que querem pão. A terra está com fome. Mas será que na casa do pão há pão? Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode chegar aqui. Quero dizer para você que eu não me alegro de pregar do jeito que eu estou pregando, você me conhece. Eu não saio daqui hoje com o peito estufado achando que eu sou melhor que você. Pelo contrário, eu vou para minha casa depois daqui. Na verdade, eu tenho um compromisso, depois eu vou para minha casa. Eu fico a noite inteira acordado, perguntando, por que eu? Queria muito ser o cara que vem aqui e profetiza as paradas. Uau. Senhor, por que eu? Não é fácil estar aqui, gente. Não é fácil falar o que eu estou falando aqui. Eu tenho teto de vidro também, eu sei onde aperto o meu calo. Eu sei aonde eu tenho que corrigir as minhas falhas. Eu sei que quando eu estou preparando a mensagem, Jesus fala assim, beleza, você vai pregar sobre isso lá agora, amém? Amém, Senhor. Mas enquanto você vai resolver essa área da sua vida? Pode perguntar para os pastores, para os ministros aqui dessa casa. Não é fácil. Nós somos os que mais choram, porque o amor do Senhor, Ele nos pega por dentro, e Ele gera marcas em nós. Mas eu queria muito que pessoas começassem a se levantar dentro dessa igreja e falar assim, pastor, eu estou contigo, nós vamos partilhar o pão juntos. Quem é que eu tenho que cuidar? Quem é que eu tenho que abraçar? Eu entendi. Pastor, faz o seguinte, a sala das crianças não precisa mais se preocupar. Você vai procurar o Marcelo e falar assim, isso aí você não precisa mais se preocupar. Eu vou partilhar essa parada. Você está entendendo o que eu estou falando? A igreja não é minha, gente. Isso aqui não é meu. Pastor, eu vou me levantar agora. Eu vou ficar naquela recepção porque eu vejo o Leandro e a Camila correndo que nem um doido ali. E não tem ninguém que se levanta para procurar o Leandro e a Camila. Mas a partir de agora eu vou partilhar o que eu tenho. Eu não sei falar bonito, pastor, eu não sei fazer. Mas quando você começa, você vai começar a ver o aperfeiçoamento do Senhor na tua vida. E você partilha, Ele partilha, os seus olhos se abrem, Ele desce, Ele vem e as coisas começam a acontecer. Eu não sei se você percebeu, mas é só o Woody e o Léo aqui, ó. Eu nunca vi o Woody sentado nesse culto sem um tablet na mão. É porque nós temos 115 pessoas aqui que vieram comer pão, não partilhar do pão. Ah, mas eu não entendo muito disso. Pede para ele montar, você só fica com o foninho. Se der ruim, todo mundo vai saber, fica tranquilo. Vai doer a cabeça de todo mundo aqui. Aí ele corre e te ajuda. Você está entendendo o que eu estou pregando? Mas muitos dos líderes estão sobrecarregados. Muitos dos pastores, muitos daqueles que trabalham dentro dessa casa estão sobrecarregados. Porque muita gente só veio comer pão, não partilhar pão. Porque estão carregados de fermento. Mas essa noite o Senhor Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Então, se você entendeu o que aconteceu aqui, eu quero que você saia do seu lugar e que você comece a partilhar do pão enquanto eles cantam uma canção em nome de Jesus. Os olhos vão ser abertos nessa noite. Nós veremos Ele. Nós vamos ver a glória dEle. Nós vamos ver a presença dEle. Nós vamos ver a manifestação dEle. Pessoas sairão daqui quebrantadas, chorando, curadas. Pessoas sairão daqui transformadas porque o Rei da Glória está na casa. Eu creio em nome de Jesus. Sabe que o esperamos e ao bater o pão, os nossos olhos